programa E Agora, José? Notícias comentadas sobre educação pública e privada. Transmitido pela Cultura Online para todo o Brasil. Produção e apresentação Ivan Cláudio Guedes. Direção e supervisão do jornalista Felipe de Souza. Boa tarde, ouvintes da Cultura Online Brasil. Este é o programa E Agora, José, um programa que discute a educação. Eu sou o Ivan Cláudio Guedes e é um enorme prazer poder discutir com vocês as notícias da educação. Juntamente com a Cultura Online Brasil, você acompanha aos domingos das 18 às 19 horas as principais notícias da educação, sempre acompanhada, é claro, das nossas análises e críticas. Um programa de web rádio, sim, um programa de web rádio. Assim você continua navegando enquanto nos ouve. Bem, esperamos que este programa lhe traga boas reflexões e críticas. Entre em contato com a Cultura Online Brasil através do site culturaonlinebrasil.net e culturaonlinebr.org e deixe seus comentários, suas críticas e suas sugestões. Você também pode acompanhar as notícias da educação no Facebook do programa E Agora, José. E também pode encaminhar suas notícias, suas críticas e sugestões também por lá. E por fim, convido a todos para que acesse o canal do YouTube do programa E Agora, José e acompanhe diversos outros programas passados. Muito bem, vamos começar com o programa de hoje. E hoje nós não vamos discutir notícias, ainda que ao longo da semana nós tivemos várias notícias que você acompanhou pelo Facebook do programa E Agora, José, como por exemplo as questões envolvendo o ensino médio, as questões envolvendo aí os números do Enem. Nesta semana, algo que está causando muito burburinho entre vários colegas professores é a atualização da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 9394 de 1996. Essa lei, que possui nada menos que 92 artigos, sofreu uma atualização essa semana e vamos discutir sobre essas principais atualizações. É óbvio que não dá para fazer a leitura aqui de todos esses artigos, mas aquilo que é mais importante, aquilo que nos compete enquanto professores da educação básica, eu pretendo trazer essa discussão aqui, fazendo a leitura, estabelecendo as comparações e trazendo também a minha humilde e modesta opinião. Seria muito conveniente que você conseguisse abrir aí, se você quiser estudar junto comigo, abrir a LDB, é só jogar no Google, né, escrever lá Lei 9394 de 1996. Eu estou utilizando o site do Planalto, que é www.planalto.gov.br, e a Lei 9394 de 1996. Então, se você conseguir abrir essa legislação, a gente pode ir caminhando junto e ver quais foram as principais mudanças que ocorreram nessa legislação. Então, o primeiro título da educação, que é o artigo 1, o artigo 1 se mantém inalterado, não houve nenhuma alteração no artigo 1, que fala sobre a educação. A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e manifestações culturais. Em seguida, no parágrafo 1º, ele deixa bem claro que esta lei disciplina a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio de ensino em instituições próprias. Então, o interessante do primeiro artigo
é que ele conceitua a educação e fala, olha, a educação é algo muito grande, que compete a várias estruturas da sociedade. Porém, essa lei fala somente da educação escolar. Então aí nós vamos para o título 2, né, que é dos princípios e fins da educação nacional. No artigo 2, o artigo 2 e o artigo 3 também ficaram inalterados, não houve nenhuma alteração. Então, artigo 2. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Perfeito. O artigo 3 trata dos princípios da educação. Então, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, respeito à liberdade e apreço à tolerância, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, a valorização do profissional da educação escolar, a gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino, a garantia do padrão de qualidade, a valorização da experiência extraescolar, e a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Qual é a primeira novidade aqui? No item 12, nós temos mais um princípio, que é a consideração com a diversidade étnico-racial. Muito bem, esta é a primeira alteração que nós tivemos aqui. Isso, muitas alterações, elas foram colocadas pela Lei 12.796 de 2013, tá? Que entrou em vigor agora, e faz parte então agora está incorporada a LDB. Muito bem. O artigo 4 ele foi substancialmente mudado, tá? Mudou muita coisa aqui no artigo 4. O artigo 4 ele diz o seguinte: o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante garantia de, como era, o ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria, a progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade do ensino médio, universalização do ensino médio gratuito, atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino, e atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos de idade. Esses são os 4 itens que não existem mais, ok? Então, como que eles ficaram? Primeiro, educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizado da seguinte forma: pré-escola, ensino fundamental, ensino médio. Aí vem educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade, atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não os concluíram em idade própria. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Oferta do ensino noturno regular adequado às condições do educando. Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos com características e modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola.
Aí o item 8 ele foi alterado. Como que era o item 8? Atendimento ao educando no ensino fundamental público por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Isso foi trocado. Foi trocado pelo quê? Então vamos lá. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares de material escolar, material didático, transporte, alimentação e assistência. Então, o que mudou nesse parágrafo? Saiu o ensino fundamental para entrar todas as etapas da educação básica. Todas as etapas significa educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2 e ensino médio. O item 9 continua, padrões de qualidade mínimo, definido como a variedade e a quantidade mínima por aluno. O item 10 continua o mesmo, vaga na escola pública de educação infantil de ensino fundamental mais próxima de sua residência, toda criança a partir do dia que completar 4 anos de idade. Isso foi mudado em 2008, não teve mais nenhuma mudança. Então, o artigo 4 da LDB, ela trouxe essa diferenciação da educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, dividida em pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Trouxe a questão da educação infantil gratuita até os 5 anos de idade. Por quê? Porque com 6 anos ele entra no ensino fundamental, ele sai da educação infantil. Ampliou essa questão do acesso educacional especializado, ele trouxe essa questão, tornou obrigatório o ensino médio. Por quê? Porque antes você tinha a progressiva extensão da obrigatoriedade do ensino médio. Hoje essa extensão não é progressiva, ela é obrigatória, ponto. Isso já se tornou, ele é obrigatório o ensino médio. E o atendimento aos programas suplementares. Então, basicamente, essa foi a correção do artigo 4. O artigo 5, ele também sofreu algumas alterações. Então, vamos lá. Como ele era. O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo. Compete aos estados e aos municípios em regime de colaboração e com assistência da União recensear a população em idade escolar para o ensino fundamental e os jovens e adultos a que a eles não tiveram acesso. Como ficou o artigo 5º? Ele ficou da seguinte maneira: o acesso à educação básica obrigatória. Então, o que mudou? Não é só o ensino fundamental, ampliou para a educação básica. O restante continua a mesma redação, só mudou essa palavra, ensino fundamental, educação básica. E aí você diz, nossa, mudaram o artigo por causa de uma palavra? Sim. Por quê? Porque ensino fundamental, ele compreendia do 1º ao 9º ano. Quando você coloca educação básica, ele amplia da educação infantil ao ensino fundamental e ao ensino médio. Sacou qual que é a diferença? Existe uma grande diferença aqui. Então, ok. O acesso à educação básica obrigatória é um direito subjetivo, ou seja, ele não pode ser questionado, podendo qualquer um acionar o poder público para exigi-lo. Muito bem, no parágrafo 1º, o poder público na esfera de sua competência federativa, isto é, se ele é municipal, estadual ou federal, ele deve recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica, deve fazer-lhes a chamada pública e deve zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. O que muda aqui é que você trouxe uma
pressão, digamos assim, uma pressão maior para que exista o real acompanhamento de quem está indo à escola, de quem não está indo à escola, independente da questão da idade. Bom, aí continua, segue-se o parágrafo 2º, em que todas as esferas administrativas o poder público assegurará em primeiro lugar o acesso ao ensino obrigatório nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino conforme as prioridades constitucionais e legais. O que isso significa? Significa que é competência do município ofertar a educação infantil. Então, enquanto a educação infantil não for contemplada 100% no meu município, eu não posso querer ofertar, por exemplo, o ensino médio, que é de competência do Estado, entendeu? Então, antes de eu suprir toda uma etapa da escolarização, eu não posso ofertar uma acima. Eu tenho que primeiro suprir a etapa mais básica, para depois suprir as outras etapas. No parágrafo 3º, ainda no artigo 5º, qualquer das partes mencionadas no assunto, no caput deste artigo, tem legitimidade para peticionar o poder público na hipótese da oferta da educação sendo gratuita e de rito sumário à ação judicial correspondente. Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Tá? Isto é, então, comprovada a negligência quem é a autoridade competente? É o prefeito, é o secretário de educação, pode ser o diretor da escola. Né? Comprovada a negligência dessa autoridade competente para garantir a oferta do ensino, pode ser imputado o crime de responsabilidade. Crime de responsabilidade, prefeito perde o mandato, governador perde o mandato, né? Diretor perde o cargo. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. Isso se mantém inalterado. O artigo 6º foi alterado. O artigo 6º dizia o seguinte: é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores a partir dos 6 anos de idade no ensino fundamental. Qual é a mudança? É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Ou seja, é obrigatório matricular o teu filho na escola a partir dos 4 anos de idade. A partir dos 4 anos de idade, então, a educação infantil ela se torna obrigatória. Bem, o artigo 7º continua normal sobre iniciativa privada, não mudou nada. Aí a gente parte para o título 4, que é da Organização da Educação Nacional. Essa organização também não houve nenhuma mudança ao artigo 8º, artigo 9º, o artigo 10º também continua aqui com toda na mesma estrutura, da mesma forma, não houve substanciais mudanças. O artigo, eu parei aqui no 11, fala do município, o 12 fala sobre estabelecimentos de ensino, o 13 fala sobre a função dos docentes, 14 fala sobre sistema de ensino, que vai regulamentar, que deve definir a gestão democrática, o 15 também não houve mudança. O 16 fala sobre Sistema Federal de Ensino, 17, 18, até aqui sem mudança. O que não tem mudança eu vou passar adiante, porque o objetivo aqui não é ler a LDB, né? O objetivo aqui é justamente trazer a discussão para o que nós tivemos de mudança. 20 também, nenhuma mudança. 21, 22, 23, então segue, tá? 23, 24, vamos lá.
Aí, no artigo 24, nós temos uma mudança que fala o seguinte: a educação básica nos níveis fundamental e médio será organizado de acordo com as seguintes regras comuns. Então, a primeira regra comum é a carga horária mínima anual, que deverá ser de 800 horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias letivos de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Então, aí vem as outras que não teve mudança. A mudança vem no parágrafo único, tá? Então você tem aí vários incisos e no parágrafo único referente ao artigo 24 ele diz o seguinte: a carga horária mínima anual de que trata o inciso 1 do caput deverá ser progressivamente ampliada no ensino médio para 1.400 horas, observadas as normas do respectivo sistema de ensino e de acordo com as diretrizes, os objetivos, as metas e as estratégias de implementação estabelecidos no Plano Nacional de Educação. Isso foi incluído a partir da medida provisória, a famosa medida provisória, número 746 de 2016, que é a medida provisória do ensino médio. Então vamos lá, como é que ficou? A educação básica nos níveis fundamental e médio, você tem uma carga mínima de 800 horas. E no ensino médio, no ensino fundamental 800 horas, fundamental 1 e 2, e no ensino médio progressivamente ampliada para 1.400 horas, dependendo do sistema de ensino, ou seja, dependendo do estado. Isso vai depender do estado, tá? Do estado e das metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação. Então isso é uma mudança, a do ensino médio, que é a ampliação da carga horária. O artigo 25 se mantém o mesmo. O artigo 26 nós temos aqui uma mudança. O artigo 26 dizia o seguinte: os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar por uma parte diversificada exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. Como ela ficou? Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter base nacional comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. Então, isso agora depende da criação das bases curriculares nacionais, né? Da base nacional comum curricular. Base essa que da educação infantil e do ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2 já está pronta. Falta agora a polêmica em cima do ensino médio, que eles vão discutir, ou dizem que estão discutindo, né? Nós já estamos no mês de outubro, né? Que ela deveria entrar em vigor no ano que vem. O parágrafo 1º também mudou, então vamos compará-lo. Os currículos a que se refere o caput, para quem não sabe, explicando a grosso modo, é o assunto, tá? O assunto do artigo. Se eu estou falando de currículo no artigo 26, então os currículos que se referem ao assunto, né, o caput, devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e de matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. Como ficou este parágrafo? Os currículos a que se referem o caput devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática, o conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente da República Federativa do Brasil, observado na educação infantil o disposto no artigo 31
No ensino fundamental, o disposto no artigo 32 e no ensino médio, o disposto no artigo 36. O que está disposto nesses artigos, nós vamos chegar lá porque a gente ainda está no 26. Então, aqui nós temos outras mudanças com relação ao ensino de arte. Já é a segunda mudança que vem o ensino de arte. Então nós tínhamos o seguinte: o ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. Como ele ficou, o ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação infantil e do ensino fundamental, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. Tá? Aí, ensino médio. Ensino médio vai depender da Base Nacional Comum Curricular. Ou seja, ele deixa de ser ele deixa de ser uma disciplina obrigatória. A educação física é a mesma coisa que vem no parágrafo 3º. A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo a sua prática facultativa ao aluno. Como ficou? A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação infantil e do ensino fundamental, sendo sua prática facultativa ao aluno. Tá? Então, essas duas alterações em arte e educação física foram dadas pela medida provisória. Então, na medida provisória, então na Base Nacional Comum Curricular é o que vai definir o que vai entrar ou não. Então, na realidade, o que está acontecendo com a LDB é que ela foi adequada aqui para garantir a base nacional, para garantir a medida provisória que estabelece o ensino médio em tempo integral. Então, sim, a arte foi retirada como obrigatória. Vai depender da base nacional. Educação física foi retirada da sua obrigatoriedade. Vai depender da base nacional. Tá? Bom, e aí segue-se então o parágrafo 4º. Parágrafo 4º continua, que é o ensino da história do Brasil, levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente as de matrizes indígenas, africanas e europeia. Continua. O que mudou foi o 5º, parágrafo 5º. Na parte diversificada do currículo, será incluída obrigatoriamente, a partir da 5ª série, o ensino de pelo menos uma língua estrangeira moderna, cuja escolha ficará a cargo da comunidade escolar dentro das possibilidades da instituição. Como ele está agora, no currículo do ensino fundamental será ofertada a língua inglesa a partir do 6º ano. Ponto. Ela passa a se tornar obrigatória juntamente a partir da medida provisória. O parágrafo 6º, dizia o seguinte: a música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular que trata o parágrafo 2º deste artigo. O parágrafo 2º fala do ensino de arte. Como ele ficou? As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular do ensino de arte. Ok? No parágrafo 7 também mudou. O parágrafo 7 dizia o seguinte: os currículos do ensino fundamental e médio devem incluir os princípios de proteção e defesa civil e educação ambiental de forma integrada aos conteúdos obrigatórios. Como ficou o parágrafo 7? A Base Nacional Comum Curricular disporá sobre os temas transversais que poderão ser incluídos nos currículos de que trata o CAPT. Ok? Então você tem aqui quem vai definir o que é conteúdo, o que é tema transversal, conteúdo transversal, não é a LDB, e sim a Base Nacional. Então tudo vai ficar nas costas da Base Nacional.
O parágrafo 8º continua, né? O parágrafo 8º, para quem não conhece, ele diz o seguinte: a exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por no mínimo 2 horas semanais. Isso foi incluído em 2014 e eu lembro que nós discutimos isso aqui no programa, né? Enfim, para mim um absurdo. Você é obrigado a passar 2 horas de filme nacional por mês, 2 horas por mês, né, para sua turma, sabendo muito bem da qualidade, da diversidade de produção nacional que nós temos e principalmente eu vou passar filme para minha turma sendo que eu não tenho nem lousa, quem dirá uma televisão ou um projetor de imagens, diga-se de passagem. Isso é complicado. Bom, o parágrafo 9, ele continua, que fala sobre os direitos humanos, prevenção contra formas de violência. O parágrafo 10, ele foi incluído pela medida provisória agora de 2016, que ele diz o seguinte: a inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum Curricular dependerá da aprovação do Conselho Nacional de Educação e de homologação pelo Ministro de Estado da Educação, ouvidos o Conselho Nacional de Secretários de Educação, o CONSED, e a União Nacional de Dirigentes da Educação, a Undime. É interessante que entidades representativas de professores aqui não entra, né? Assim, nada contra, mas está entrando a representatividade dos secretários de educação, dos dirigentes da educação e dos professores. Só por curiosidade, não me interessa a opinião do professor. Ninguém perguntou a opinião do professor. Então, a inclusão de novos componentes curriculares deixa de ser competência do Poder Legislativo para se tornar competência dessas entidades aqui, do CONSED, da Undime, sendo aprovado pelo Conselho Nacional de Educação. Isso é muito triste, porque você está excluindo o professor desse debate, diga-se de passagem. Bem, o artigo 26 ele já foi mudado em 2008, então não há nenhuma mudança substancial nele, que fala sobre a questão da obrigatoriedade do estudo e da cultura afro-brasileira indígena. Isso não mudou, isso continua aqui. E aí o artigo 27, as diretrizes continuam as mesmas, sobre a educação rural continuam as mesmas no artigo 28, aí vem para a educação infantil. A educação infantil ela também passou por algumas mudanças a partir dessa lei 12.796. Então o artigo 29 ele passa a ter a seguinte redação. Bom, é a mudança, né? O atendimento da criança até os 6 anos de idade passa a ser até os 5 anos de idade, porque os 6 anos de idade ela já vai para o ensino fundamental 1. A educação infantil é oferecida em creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade e pré-escolas para as crianças de 4 e 5 anos de idade. Ponto. Tá? Não tem nenhuma mudança aqui substancial com relação a isso. O artigo 31 é interessante. O artigo 31, a educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Primeiro, mediante avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. 2. A carga horária mínima de 800 horas, distribuídas no mínimo de 200 dias letivos. 3. Atendimento à criança de no mínimo 4 horas diárias para o turno parcial e 7 horas para a jornada integral. 4.
controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. Eu não entendi, se ela não é reprovada, essa questão da frequência, bom, enfim, não é para fins de reprovação mesmo. E 5, expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento da aprendizagem da criança. Então, isso trouxe uma normatização um pouco maior para o que a gente tinha antes no artigo 31, que era um artigo muito vago. Tá? Então, agora ele passa a ser um pouco mais específico aqui. Bem, o artigo 32, que fala do ensino de 9 anos, ele também não sofreu mudanças. Tá? O artigo 33, que trata do ensino religioso, também permanece inalterado desde 1997. O artigo 34, que fala sobre a jornada escolar no ensino fundamental, também não muda, não temos essa mudança. O artigo 35, ele já traz aqui uma série de mudanças, porque a gente volta a falar sobre a medida provisória. Então, neste caso, sim, eu vou fazer uma leitura um pouco mais apurada para poder discutir alguns pontos. Bem, o artigo 35 não mudou, tá? Ok, continua lá bonitinho do jeito que ele estava. Agora o artigo 36. O artigo 36, ele muda, então, praticamente em tudo. O currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos específicos a serem definidos pelos sistemas de ensino, com ênfase nas seguintes áreas do conhecimento ou atuação profissional: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica profissional. Os sistemas de ensino poderão compor os seus currículos com base em mais de uma área previstas nesses itens que eu acabei de falar. A organização das áreas que tratam esse artigo e das respectivas competências, habilidades e expectativas de aprendizagem definidas na Base Nacional Comum Curricular será feita de acordo com critérios estabelecidos em cada sistema de ensino. Os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno de maneira a adotar um trabalho voltado para a construção do seu projeto de vida e para sua formação nos aspectos cognitivos e socioemocionais, conforme diretrizes definidas pelo Ministério da Educação. A carga horária, isso a gente já falou, só repete aqui, são 1.200 horas. A parte diversificada, que trata lá do artigo 26, definida em cada sistema de ensino, deverá estar integrada à Base Nacional Comum Curricular e ser articulada a partir do contexto histórico, econômico, social, ambiental e cultural. Os currículos do ensino médio incluirão obrigatoriamente o estudo da língua inglesa e poderão ofertar outras línguas estrangeiras em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade de oferta, locais e horários definidos pelo sistema de ensino. O ensino da língua portuguesa e matemática será obrigatório nos 3 anos do ensino médio. Os sistemas de ensino, mediante disponibilidade de vagas na rede, possibilitarão ao aluno concluinte do ensino médio cursar ano letivo subsequente ao da conclusão outro itinerário formativo, de acordo com os itens lá que foram apresentados logo no começo. A critério dos sistemas de ensino, a oferta de formação a que se refere o inciso 5 do CAPT. O inciso 5 é sobre a formação técnica e profissional. Então, a critério do sistema de ensino, você terá a inclusão de experiência prática de trabalho no setor produtivo ou em ambientes de simulação, estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem profissional.
E 2. A possibilidade de concessão de certificados intermediários de qualificação para o trabalho quando a formação for estruturada e organizada em etapas com terminalidade. A oferta de formação A oferta de formações experimentais em áreas que não constem do catálogo nacional dos cursos técnicos dependerá para sua continuidade do reconhecimento pelo respectivo Conselho Estadual de Educação no prazo de 3 anos e da inserção no catálogo nacional de cursos técnicos no prazo de 5 anos. Ao concluir o ensino médio, as instituições de ensino emitirão um diploma com validade nacional que habilitará o diplomado ao prosseguimento nos estudos em nível superior e demais cursos de formação para os quais a conclusão do ensino médio seja obrigatória. A União, em colaboração com estados e o Distrito Federal, estabelecerá os padrões de desempenho esperados para o ensino médio, que serão referência nos processos nacionais de avaliação, considerada a Base Nacional Comum Curricular. Além das formas de organização previstas no artigo 23, o ensino médio poderá ser organizado em módulos e adotar o sistema de créditos ou disciplinas com terminalidade específica, observada a Base Nacional Comum Curricular, a fim de estimular o prosseguimento dos estudos. Os conteúdos cursados durante o ensino médio poderão ser convalidados para aproveitamento de créditos no ensino superior, após normatização do Conselho Nacional de Educação e homologação pelo Ministério de Estado da Educação. Para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer, mediante regulamentação própria, conhecimentos, saberes, habilidades e competências mediante diferentes formas de comprovação como demonstração prática, experiência de trabalho supervisionado ou outra experiência adquirida fora do âmbito escolar, atividades de educação técnica oferecidas em outras instituições de ensino, cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais, estudos realizados em instituições de ensino nacionais ou estrangeiras e educação à distância ou educação presencial mediada por tecnologia. O que esse parágrafo 17 do artigo 36 fala? O que isso significa? Significa que se o aluno ele poderá realizar em outros locais outras atividades, como essas aqui que eu acabei de ler, outras atividades que ele vai poder descontar daquela carga de 1.200 horas. Então, ele pode fazer um curso EAD, ele pode demonstrar o conhecimento sobre o determinado assunto, ele pode ter experiências de trabalho supervisionado, ele pode ter atividade de educação técnica, ele pode fazer cursos oferecidos por outros lugares, seja em EAD ou presencial, e o seu certificado, na forma de crédito, ele pode abater do seu curso. O artigo 36A, 36B, 36C, que fala da educação técnica, não foi alterada. A EJA, que está no artigo 37 e 38, também não está alterada. Aí a gente entra na educação profissional. A educação profissional também não houve alteração. Artigos 39, 40, 41 e 42. Em seguida nós entramos para o capítulo 4, que é da educação superior. Também não houve mudanças. O artigo 43, 44, artigo 45, 46, 47. Então tem outras alterações aqui de 2015 e tal, mas essas alterações para a gente da educação básica, ela não vai fazer tanta mudança assim. Está falando mais sobre o papel da instituição, para que serve a instituição, identificação de docentes, das disciplinas, questão da titulação, tal. Isso para a gente não vai alterar em muita coisa. Bom, a educação especial também não sofreu nenhuma alteração. Não, sofreu sim alguma alteração. Então vamos ver aqui a alteração. Artigo 59.
O artigo 59 dizia o seguinte: os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais. O que muda? Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. O restante continua, os mesmos direitos, isso não foi alterado de forma alguma. Inclusive o parágrafo único, ele se mantém da mesma forma com que nós já falamos lá em cima. Bem, agora a última parte que nos interessa aqui é sobre os profissionais da educação. Considera-se os profissionais da educação escolar básica os que nela estando em efetivo exercício e tendo sido formado em cursos reconhecidos são: primeiro, professores habilitados em nível médio ou superior para a docência da educação infantil ou nos ensinos fundamental e médio. Depois, trabalhadores em educação portadores de diploma de pedagogia com habilitação em administração, planejamento, supervisão, inspeção e orientação educacional, bem como com títulos de mestrado e doutorado nas mesmas áreas. Isso não é novidade, isso está desde 2009. Agora vem a novidade. Trabalhadores em educação portadores de diploma de curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim e profissionais com notório saber reconhecidos pelos respectivos sistemas de ensino para ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação para atender o disposto no inciso 5 do caput do artigo 36. Para tudo. O que é isso? Isso está gerando uma baita discussão. O que é isso? Isso tem até piadinha sobre notório saber. Então vamos lá. Qual é a leitura que eu faço disso? O inciso 5 do caput do artigo 36 fala sobre o curso técnico, ok? É o curso técnico, não é área de linguagens, não é área de matemática, não é área de ciências da natureza, não é área de ciências humanas. É o inciso 5. O inciso 5 é o ensino técnico. Então, para o ensino técnico, você poderá contratar os profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino. Então, cada sistema de ensino, isto é, cada estado, deverá regulamentar o que é esse notório saber para contratar esses professores ou essas pessoas que vão trabalhar como professores para ministrar as disciplinas do curso técnico. Isso é o que está escrito aqui, tá? Aí começa, mas fulano vai dar aula de língua portuguesa, ciclano vai dar aula de matemática. Não é o que está escrito aqui. Se for feito algo diferente do que está aqui, cabe a gente correr atrás, cabe a gente pressionar e questionar, que é o que a gente está começando a fazer. Na formação desses profissionais, então, no artigo 62, passando para a formação deles, o que vem aqui de diferente, além de uma série de itens aqui que fala sobre a formação continuada, sobre a formação inicial dos professores, o que nos chama a atenção é o seguinte, é o parágrafo 8º do artigo 62, se você puder acompanhar, ele está escrito assim: os currículos dos cursos de formação de docentes terão por referência a Base Nacional Comum Curricular. Então, isto novamente, tudo se amarra na Base Nacional Comum Curricular. E aí, eu vou chamar a atenção para o seguinte: tem muita gente comprando briga com área que não precisa. Se a gente não ficar esperto na Base Nacional Comum Curricular, Escola Sem Partido vai passar, Lei da Mordaça vai passar, supressão de conteúdos essenciais para discutir e compreender a sociedade vai passar, porque a gente está centrando fogo, a gente está dando atenção para outras áreas que, na minha opinião, não mereceria tanta discussão assim, tá? Você querer ir contra
o ensino médio de tempo integral, na boa, isso tá aí. Isso já está programado, cara, desde que eu me entendo como gente, desde que eu entrei na educação em 2001, que eu escuto isso. Desde que eu entrei na educação em 2001. Então, não é agora que vão voltar atrás. Isso tem a ver com o Banco Mundial, isso tem a ver com o FMI, isso tem a ver com o Unesco, sabe? Faz tempo que tem essa discussão. Eu tô falando desde 2001 porque foi quando eu entrei na educação. Mas se você pegar lá o relatório de Jacques Delors, Educação, um Tesouro a Descobrir, que aqui o programa Agora José tem 9 programas de mais de 1 hora sobre cada capítulo desse relatório, você vai entender. Tá lá, o ensino técnico, o ensino profissionalizante, a educação de tempo integral está lá. Tá? Não é a gente aqui que vai fazer o governo voltar atrás, porque ele não vai, independente de quem seja, independente de ser a Dilma, independente de ser o Lula, independente de ser o Fernando Henrique, de ser o Temer, você pode colocar quem você quiser lá, não vai voltar atrás. O que a gente tem que brigar é com a base nacional comum curricular. A gente tem que acompanhar, a gente tem que ler, a gente tem que discutir e a gente tem que pressionar os nossos representantes, porque são eles que vão votar essa bagaça aqui. Tá? A gente corre o risco de voltar à década de 70 com um neotecnicismo, como o professor Luiz Carlos de Freitas muito bem pontua e conceitua, mas com um currículo mínimo, enxuto e desinteressante. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E carregado de concepção ideológica, principalmente fundamentalista religiosa. Ponto. Tá? Então, essa foi a minha contribuição do programa de hoje. Eu espero que você tenha gostado, espero que tenha tirado algumas dúvidas com relação à legislação. Qualquer dúvida, análise, crítica ou sugestão, por favor escreva, porque é um momento de estudo para mim. Tá? Isso que eu estou fazendo com vocês aqui é um momento de estudo para mim, é um momento de estudo para eu aprender, para eu ler, para eu rever os meus conceitos. E aí, a partir do seu questionamento, a partir da sua dúvida, eu também vou aprender, ok? Então, espero que este programa tenha lhe trazido diversas críticas e reflexões. Às 20 horas, não perca, às 20 horas, vem aí Felipe de Souza com Noites de Domingo. Acompanhem toda a programação da Cultura Online Brasil através do site culturaonlinebrasil.net e culturaonlinebr.org. Por favor, conheça também, se você é professor de História e está nos ouvindo, procura lá no Facebook a página Nossa História. A página Nossa História é muito interessante, sempre trazendo diversas informações sobre a nossa história da nossa sociedade. Convido você a curtir a página e conhecer também o canal do YouTube Nossa História, comandado pelo professor e nosso querido ouvinte, colaborador assíduo, professor Fábio Luiz. Um forte abraço para todos. Muito obrigado, Felipe, pelo espaço cedido. Muito obrigado, Edna, pela força com a página do Facebook. Omar, meu querido parceiro e irmão, Fábio Luiz. E semana que vem, se Deus quiser, estamos de volta. Desejo a todos e a todas uma excelente semana e até o próximo programa. E agora, José. Se você não quer perder nenhuma notícia da educação, nenhum programa E Agora José, você se inscreve no nosso canal, clica na catraca, enviar para mim todas as notificações desse canal e dá o OK. Se você já foi inscrito, clica na catraca e apenas clique em enviar para mim todas as notificações desse canal e clique em salvar. Agora, se você quer constantemente ser atualizado com as principais notícias da educação, acesse facebook.com/prog.eagorajosé e visite a nossa página, em que constantemente você será atualizado com as principais notícias da educação. Para isso, você curta a nossa página, clique aqui em curtir e no seu feed de notícias, clique aqui em ver primeiro. Pronto. Assim, as principais notícias da educação vão aparecer na sua linha do tempo e você vai ser sempre atualizado com os vídeos do programa E Agora José. Um forte abraço e vamos juntos discutir a educação.